Não sei se vocês já assistiram aquele K-drama que se chama The Glory, ou em português, A Lição. Foi um drama coreano que ficou super popular no ano passado e ele basicamente conta a história de uma menina que sofreu um bullying terrível dos seus colegas de ensino médio. Tem até uma cena nessa série que é realmente de revirar o estômago, porque ela mostra os adolescentes queimando a pele dela com um Babyliss, e é realmente horrível. E aí, anos depois, quando ela já é adulta, ela decide entrar novamente na vida desse pessoal que fez bullying com ela pra botar em ação o seu plano de vingança. Você escuta uma história dessas e pensa, isso nunca aconteceria na vida real. Quem dedicaria mais de uma década da sua vida pra planejar uma vingança contra os seus bullies? Bom, o cara do caso que eu vou contar pra vocês hoje. Porque na década de 90, um homem japonês de 27 anos organizou uma reunião de classe com mais de 40 ex-colegas e ex-professores com o intuito de matar todo mundo que fez bullying com ele no passado. E no total foram 12 anos dedicando a sua vida pra esse momento. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Eu estou gravando esse vídeo de noite e logo de manhã, daqui a mais ou menos umas 8 horas, eu estarei viajando novamente para São Paulo. Uau, o que você fica fazendo tanto em São Paulo? Para você descobrir, você precisa me seguir no Instagram, @LuisaKemi, e ver todos os meus stories, porque eu sou uma pessoa bem legal. Akashi nasceu na província de Saga, no Japão, em 1964. Ele era filho único e os seus pais eram ambos professores do ensino médio. O seu pai era professor de inglês e a sua mãe de música. No geral, eles levavam a educação extremamente a sério e eles eram relativamente rigorosos com Akashi desde que ele era pequenininho. Mas nada muito fora do normal em uma família asiática, assim. Pais japoneses tendem a ser meio rigorosos com os filhos e terem expectativas bem altas. Mas o problema que o Akashi enfrentava na escola não eram nem as suas notas, mas as suas relações sociais. Desde a escola primária, ele simplesmente não conseguia fazer amigos. Ele tinha uma dificuldade muito grande de socializar com as outras crianças, então teve que transferir de escola mais de uma vez. Eventualmente, ele foi parar na escola que o seu pai dava aula. Mais especificamente ali durante o final do ensino fundamental, começo do ensino médio, e foi nesse momento que as coisas realmente começaram a ficar mais difíceis pro Akashi, porque agora ele não só era excluído de todos os seus colegas, completamente ignorado, mas também agora ele era vítima de bullying. Bullying é um problema no mundo todo, mas era ainda pior lá no Japão na década de 80. Os números de casos de violência escolar aumentaram exponencialmente nos anos 80 e tava virando meio que uma epidemia. Nessa tabela que tá na tela, dá pra ver que os números dos casos de bullying que aconteceram em 1985 no Japão cresceram absurdamente. É esse valor mais à esquerda da tabela. E o Akashi começou a sofrer todo tipo de agressão. Eu li num jornal japonês que as formas mais agressivas de bullying incluíam socos e tapas, trancar a vítima no armário do zelador com utensílios de limpeza, forçar a vítima a beber água da sarjeta e também forçá-la a se despir na frente dos seus colegas como uma forma de humilhação. Eu não sei dizer especificamente se o Akashi sofreu todos esses tipos de agressão, mas ele sim estava sendo vítima muito pesada de bullying. Como ele era baixinho, bem magrinho, bem pequenininho, muita gente zoava ele, só que ele não aceitava desaforo para casa. Normalmente ele retrucava, ficava extremamente bravo, respondia de volta e isso às vezes piorava a situação. Resultava em mais agressões, mais provocações. Tá, mas aí muita gente se pergunta nesses casos, por que que ele não buscou ajuda? Então, ele buscou várias vezes. Em diversos momentos, ele contou para vários professores o que estava acontecendo, mas ele não recebeu ajuda de nenhum deles. Na verdade, muito pelo contrário. Os professores culpavam o próprio Akashi por não conseguir se defender sozinho. Eles diziam, você tem que ser forte, você também tá errado, tem seus defeitos, precisa conseguir enfrentar os seus bullies sozinho. Basicamente culpando a vítima. Ai, você tá sendo obrigado a beber água da sarjeta? E daí? Nossa, você tá
tá reclamando que os seus colegas estão fazendo um mata-leão em você durante o recreio? Melhore. E os pais do Akashi também não foram de grande ajuda. Como eles eram professores da escola, é bem possível que eles não queriam, entre aspas, causar uma cena e talvez comprar briga com os pais de outros alunos. Então, quando Akashi foi até eles para pedir ajuda, provavelmente os dois adultos em que ele mais confiava no mundo todo, ele recebeu como resposta assim: fica na sua, aguente esse bullying porque a gente não pode se envolver. O Akashi se viu completamente sozinho, ele não podia contar com ninguém, ele não tinha nenhum amigo e nenhum adulto responsável cuidando dele, nem mesmo os seus pais. Isso tudo acontecendo enquanto ele ainda era um adolescente. Eventualmente, ele acabou se formando na escola e entrou em um curso especial de Química e Engenharia Microbiana. De fora, parecia que o Akashi tinha superado todo o trauma que ele havia passado durante todos aqueles anos de ensino médio e que agora ele poderia se concentrar apenas no seu futuro. Mas isso não podia estar mais longe da verdade. Todos os passos que o Akashi deu daí em diante foram calculados. Ele não estava cursando química porque ele adorava a matéria química. Ele escolheu esse curso porque ele dava acesso a talvez algumas substâncias químicas perigosas e tóxicas que eram muito difíceis de se adquirir se você não era um profissional. Sim, ele já estava colocando em prática um plano para se vingar dos seus bullies desde o final da sua adolescência. E ele dedicaria os seus próximos 12 anos apenas com isso em mente, vingança. Pra ser muito sincera, o Akashi até deu uma esquecida nos seus traumas durante os primeiros semestres de universidade. Ele tinha um diário onde ele registrava tudo o que ele pensava, e nessa época ele escreveu: quando entrei na universidade, a vida opressiva que vivi até agora foi substituída por um paraíso. A universidade é um lugar maravilhoso. Isso é verdade para a maior parte das pessoas que eu conheço na minha vida pessoal. Eu conheço pessoas que tiveram os piores momentos da vida delas durante o ensino médio e aí elas entram na universidade e o mundo fica muito melhor. Isso porque os seus colegas, as pessoas com quem você está estudando, são mais velhas, então talvez elas sejam um pouco mais maduras. Também tem o fato de que todo mundo ali tem um interesse em comum, que é o tema do curso. E eu acho que você também começa a se encontrar melhor, você começa a descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Parece que é isso que aconteceu com o Akashi. Ele estava sentindo como se ele estivesse vivendo pela primeira vez uma sensação de paz e aceitação que ele nunca tinha sentido antes. E ele até escreveu no seu diário que, se as coisas continuassem assim, talvez ele conseguisse superar os seus traumas do passado, talvez ele não precisasse de vingança no final das contas. Mas aí chegou o ano de 1984. Na época, o Akashi tinha apenas 20 anos, estava vivendo o melhor momento da sua vida na universidade, quando ele recebe a notícia que o seu pai tinha falecido subitamente de cirrose hepática e ele tinha apenas 50 anos. Isso mexeu muito com o Akashi, principalmente porque ele descobriu pouco tempo depois que ele também tinha hepatite B, que nem o seu pai, e que provavelmente ele também faleceria cedo. Ele sentiu como se o seu mundo tivesse fechando diante dele. Pra que ele ia se esforçar para, sei lá, ter um trabalho legal se ele faleceria cedo de qualquer jeito? Ele começou a se sentir muito sozinho novamente, muito isolado, e talvez aqueles traumas que ele escondeu no fundo da memória dele tenham voltado à tona. O Akashi pensava na mente dele: se o meu futuro foi arrancado de mim, eu não tenho mais perspectiva de futuro, o que me resta é reescrever o passado. E a vontade de se vingar de todas as coisas malignas que os seus ex-colegas fizeram com ele durante o ensino médio voltaram com tudo, mas como ele planejaria essa vingança? Ele se formou na universidade e depois trabalhou em 3 empresas diferentes no setor químico para conseguir experiência. Ele também obteve um certificado que o permitia manipular materiais perigosos. A certificação dele, se eu não me engano, era a de mais alta qualificação, então ele conseguia ter acessos a todo tipo de substância química altamente tóxica, altamente perigosa, que as pessoas no geral não tinham acesso, incluindo materiais para a fabricação de bombas. Ele chegou a escrever no seu diário: sim, para atingir o meu objetivo de vida, eu escolhi aquele curso na universidade e aquelas empresas. Isso tudo para obter a maior quantidade de químicos possível. No verão de 1990, Akashi decidiu colocar o seu plano em ação e enviou dezenas de cartas para os seus ex-colegas e professores, perguntando quando seria o melhor dia e local para que todo mundo pudesse se reunir. O famoso churras do terceirão, só que sem churras. Ele queria fazer
aqueles reencontros de classe 12 anos depois de todo mundo ter se formado. E quem não respondia a carta recebia do nada um telefonema do Akashi. Ele queria ter 100% de certeza que todo mundo estaria lá presente. Akashi então conseguiu arranjar uma data que todos podiam, que era o feriado de Ano Novo. Então ele enviou convites oficiais para todos os mais de 40 ex-alunos e professores, chamando para um encontro com comes e bebes no dia 2 de janeiro de 1991. Ele até fez reserva para esse dia numa pousada e pagou um buffet com drinks e comida do seu próprio dinheiro, que ele guardou com o passar dos anos. Assim ele poderia controlar o que ele colocaria nas bebidas. Ok, vamos fazer um pulo agora pro dia do grande evento. Por volta das 5 horas da tarde, todo mundo começou a chegar na pousada. Muitos deles moravam em cidades diferentes, então eles tiveram que viajar até a sua cidade natal de Saga, onde eles cresceram, mas assim, eles pensavam que a viagem valeria a pena, porque seria muito divertido. O pessoal foi chegando e se sentando nas mesas. Algumas dessas pessoas não se viam há mais de 12 anos. Imagina o tanto de conversa que eles tinham para atualizar uns aos outros. Quem se casou, quem teve filhos, qual caminho cada um seguiu. E eles foram conversando sobre todos esses assuntos, contando histórias do passado, todos os momentos bons que eles viveram durante a adolescência, enquanto eles comiam e bebiam. O tempo foi passando e todos esses ex-alunos começaram a reparar numa coisa um pouco estranha. Todo mundo da ex-sala deles estava presente, menos o organizador do evento, o Akashi. As pessoas pensaram, nossa, que pena que ele não pôde vir, ele estava tão animado, organizou tudo, a gente queria que ele estivesse aqui agora, até porque a maior parte deles, até as pessoas que fizeram bullying, não lembravam mais da violência que eles cometeram contra o Akashi. Normalmente é só a vítima de bullying que lembra, né, que carrega essas cicatrizes. Mais um drink lá, outro drink aqui, quando subitamente a noite simplesmente acabou. Nada aconteceu. As pessoas foram todas embora da pousada pensando, nossa, que noite agradável, me diverti horrores. E foi só na manhã seguinte, dia 3 de janeiro, que todos os 40 ex-alunos acordaram e se depararam com o rosto do Akashi estampado na primeira página do jornal. A manchete: tentativa de vingança. Homem de 27 anos tenta assassinar ex-colegas de classe. Mas assim, o que aconteceu? Qual era o plano do Akashi? Por que ele nunca pôde comparecer ao reencontro? Por que todos os seus ex-colegas que deveriam estar falecidos estavam vivos? Vou explicar agora pra vocês o que aconteceu com o Akashi nos 5 dias antes deste grande evento. No dia 28 de dezembro de 1990, 5 dias antes, o Akashi viajou de volta para sua cidade natal, Saga, em seu carro, e ele ficou hospedado na casa da sua mãe. Imediatamente, a mãe reparou que o filho estava agindo de forma meio estranha. Ele parecia mais nervoso do que o normal e ele chegou na casa dela carregando muitas malas e mochilas. O porta-malas do carro dele também estava cheio de coisa. E será que ele realmente precisava dessas coisas para passar uma semana lá? Ela também começou a sentir odores muito fortes vindo do quarto do seu filho, odores de componentes químicos. E no dia 1º de janeiro, apenas um dia antes do famoso reencontro, a mãe descobriu que o Akashi tinha pedido demissão do seu emprego, que era ótimo e pagava super bem. Assim, era uma atitude muito estranha, ele não deu nenhuma justificativa. Ela sentiu que algo estava errado e ela decidiu entrar no quarto do Akashi para dar uma investigada quando ele não estava lá. E foi lá dentro que ela encontrou o diário dele. E a última página dizia algo como: eu terminei o meu experimento e chegou a hora. Até agora, viver tem sido doloroso para mim, mas tudo isso vai acabar. Todos que me trataram como um verme vão receber o que eles merecem. Ela ligou imediatamente para a polícia para relatar o que ela tinha acabado de descobrir, exatamente 1h da manhã na virada de ano. Imagina o choque, era para ser um momento de celebração com o filho dela e agora ela estava delatando ele para a polícia porque ela achava que ele ia cometer um crime. Por incrível que pareça, a polícia começou imediatamente as investigações, apesar de ser um feriado. Policiais foram enviados para a pousada onde o evento aconteceria e lá eles encontraram 21 garrafas suspeitas de cerveja. Mas não eram garrafas comuns, era uma cerveja europeia super difícil de achar no Japão e que tinha um gosto bem forte. Logo eles descobriram que o Akashi não comprou essas cervejas diferentonas para agradar os seus convidados, não. Ele comprou porque provavelmente nenhum dos seus ex-colegas já devia ter experimentado essa cerveja antes, então eles não deviam saber qual era o sabor. Nesse caso, eles não suspeitariam
suspeitariam que o Akashi tinha colocado uma substância letal dentro da cerveja. Ele colocou arsênio. O arsênio é um elemento químico que pode ser encontrado na natureza e é utilizado em diversas aplicações, mas ele também é considerado um dos elementos mais letais do mundo. Em doses altas, a morte é quase que imediata. Em doses baixas, o arsênio causa câncer e outras doenças ao longo prazo e não existe uma dose segura para sua exposição, justamente por ser uma substância cancerígena. Na manhã do dia seguinte, dia 2 de janeiro, a polícia deteve o Akashi e o levou para um interrogatório. Nesse momento, o Akashi confessou que planejava não apenas envenenar os seus ex-colegas de sala, mas também confessou que tinha montado uma bomba caseira que estava prontinha para explodir no exato momento em que todos estavam no reencontro na pousada. Ele contou para os policiais que a bomba estava realmente acionada, prontinha para explodir, no porta-malas do seu carro. Então eles foram correndo para o local tentar desarmar a bomba a tempo, só que assim que eles chegaram, eles deram azar que a bomba explodiu e feriu 3 investigadores. Enquanto isso, o reencontro acontecia normalmente. O pessoal estava bebendo, comendo e se divertindo. Isso porque a polícia achou melhor não contar para os ex-alunos que eles quase foram vítimas de uma conspiração de assassinato que durou 12 anos, talvez para não causar um pânico coletivo. Mas o pessoal ficou assustado, sim, apavorado no dia seguinte, quando descobriu que eles quase foram vítimas de uma tentativa de assassinato e que o Akashi tinha sido preso, e é por isso que ele não pôde comparecer ao reencontro que ele mesmo organizou. O Akashi passou por uma avaliação psiquiátrica para ver se ele podia responder pelo crime, já que os policiais suspeitavam que ele sofria de algum tipo de transtorno psicológico, mas ele foi considerado capaz de assumir responsabilidade pelos seus crimes e foi condenado por posse de explosivos e tentativa de homicídio premeditado. Um ano depois, ele recebeu a sua sentença, 6 anos de prisão. Alguns acharam que essa sentença foi dura demais, porque no final das contas ele não chegou a matar ninguém, mas muita gente acredita que foi até pouco tempo, porque ele tinha toda a intenção de ter matado dezenas de pessoas se a mãe dele não tivesse sido tão perspicaz. E é uma conversa interessante, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que escutaram toda essa história acreditam que talvez o Akashi tivesse certa justificativa pelo que ele tentou fazer. Afinal de contas, ele realmente foi vítima de bullying durante vários anos, e um bullying bem pesado. Mas por outro lado, ele chamou pessoas que também eram inocentes para esse reencontro. Não eram todos os ex-colegas de sala dele que praticaram bullying com ele. Existiam algumas pessoas ali que tinham até uma certa simpatia pelo Akashi, e eles seriam mortos também. Mas óbvio, o ideal era que o Akashi tivesse sido acolhido pelos professores, pelos adultos responsáveis por ele, né? Quando ele contou que ele sofria bullying. E que as escolas realmente levassem a sério esse problema e tentassem educar os alunos. É um caso triste, mas hoje em dia o Akashi tá solto por aí e até onde sabemos, ele nunca mais cometeu nenhum tipo de crime, nem tentou cometer. Então, talvez ele tenha encontrado paz e só esteja vivendo a sua vida. Esse foi o caso de hoje, um pouco mais curto que o normal, mas é porque realmente estamos com uma agenda caótica. Descubram mais no meu Instagram. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.